Olá a todos, meu nome é Cristian Herrera. Sejam bem-vindos e hoje nós vamos falar sobre um artigo interessante do campo da otimização e teoria dos grafos. O título desse artigo é Soluções extremas para o fluxo de rede com restrições diferenciais. E ele introduz uma nova forma de entender os problemas complexos, especialmente aqueles relacionados a redes de energia. Nosso objetivo é destrinchar esse artigo passo a passo, desde os conceitos mais simples até as conclusões mais avançadas. Então, se você se interessa por matemática, otimização, engenharia, vai ser bem interessante. Vamos lá. A conexão clássica, fluxo em rede e árvores. Os tópicos são problemas clássicos de otimização em redes. Existe uma bela conexão. As melhores soluções, pontos extremos, correspondem à estrutura simples de um gráfico, as árvores geradoras. Isso torna o problema mais fácil de entender e resolver. Vocês podem ver aí o diagrama. Então vamos lá. Para começar, vamos falar sobre a ideia fundamental de otimização de redes. Imagine uma rede de distribuição de água e internet. Temos os nós, que são as cidades ou os roteadores, as arestas, que são, como vamos assim dizer, os canos ou cabos que conectam uns nós aos outros. Um fluxo é a quantidade de coisa, vamos dizer assim, que passa por essas arestas, seja energia ou água ou quaisquer significados que você possa dar nesse gráfico. Otimizar esse fluxo significa encontrar a maneira mais eficiente de mover essa coisa pela rede. Então, a maneira mais eficiente de mover a água pela rede de encanamento ou a internet pela infraestrutura de rede de cabos. Um resultado muito conhecido na área diz que as soluções básicas ou fundamentais para esses problemas de fluxo estão diretamente ligadas a uma estrutura chamada de árvore geradora. Pense em uma árvore geradora como um esqueleto mínimo de rede. Um conjunto de arestas que conecta todos os nós sem formar nenhum ciclo. Como um sistema de estradas que conecta todas as cidades sem criar rotas redundantes. Essa conexão é poderosa, porque transforma um problema de fluxo contínuo em um problema combinatório sobre árvores. Que árvores são uma estrutura mais simples da gente trabalhar, né? Que ela tem restrições ali e a gente tem várias propriedades nas árvores, né? Que são mais fáceis de analisar. A nova questão: e se esse problema for mais complexo? Adicionando uma nova camada, o fluxo diferencial. Vamos lá. Agora, o artigo vai nos desafiar a pensar. E se esse problema for mais complicado? O que os autores fazem é introduzir um novo tipo de restrição, que eles chamam de restrição diferencial. A grande motivação para isso vem do mundo real, o planejamento de redes de energia. Em uma rede elétrica, a quantidade de energia que flui por uma linha de transmissão não depende somente da capacidade dessa linha. Ela é governada por leis da física, como a lei de Ohm, e depende fundamentalmente da diferença de potencial, ou voltagem, entre os pontos que a linha conecta. Isso adiciona uma camada extra de complexidade. O fluxo potencial estão, o fluxo e o potencial estão interligados, sendo assim. Então, a grande pergunta desse artigo que ele se propõe a responder é: será que, mesmo com essa complexidade adicional, ainda conseguimos encontrar uma estrutura de grafo elegante, com umas árvores geradoras que corresponda às soluções fundamentais do problema? A resposta, como vamos ver agora, é um sim, mas com algumas ressalvas, né? Nada nessa vida é fácil, simples, muito simples. Então, vamos lá aos conceitos fundamentais. O que é um grafo? Vamos ver lá. Antes de a gente prosseguir, precisamos garantir que estamos na mesma página com alguns conceitos. Primeiro, o que é um grafo? Um grafo é simplesmente uma maneira matemática de a gente representar redes.
Ele é composto por nós, os pontos, e arestas, linhas que conectam os pontos. Em nosso contexto das redes de energia, os nós podem ser usinas de energia ou cidades, e as arestas são as linhas de transmissão de energia. Às vezes, as arestas têm uma condição como uma rua de mão única, e chamamos isso de grafo direcionado. Um conceito importante em grafos é o de ciclo, um caminho que permite sair de um nó e voltar a ele sem usar a mesma aresta duas vezes. Temos aqui as definições: nó, vértices, pontos ou entidades, cidades, pessoas, computadores. Arestas ou arcos são as conexões entre os nós, por exemplo, as estradas, amizades entre pessoas ou cabos entre os computadores. Grafo direcionado. As conexões têm um sentido, uma rua de mão única, por exemplo. O ciclo é um caminho que começa e termina no mesmo nó. O que são as árvores geradoras? Vamos lá. Dentro de um grafo, uma estrutura que é especialmente bem importante é uma árvore. A árvore, no caso, as árvores, né? Uma árvore é um grafo que conecta todos os seus nós, mas de uma forma super eficiente. Ela não tem ciclos, não há caminhos redundantes. Agora, se a gente pegar um grafo maior e mais complexo e selecionarmos um subconjunto de arestas para formar uma árvore que ainda conecta todos os nós originais, chamamos isso de árvore geradora. Pense nela como uma infraestrutura mínima necessária para manter toda a rede conectada. Um mesmo grafo pode ter várias árvores geradoras diferentes. Então, a árvore geradora ela é como se fosse um backbone, uma espinha dorsal, para quem já viu redes aí. Então, ela vai conectar todo mundo, porque uma árvore é um grafo conexo, ou seja, tem um caminho para todos os nós, e não tem ciclos também uma árvore. Então, isso é muito eficiente, porque nós não vamos ter arestas desnecessárias, né? Nesse gráfico, nós vamos ter só o necessário. As definições: árvore é um grafo conectado que não possui ciclos, como eu já falei. A árvore geradora, spanning tree, em uma subrede que inclui todos os nós do grafo original e é uma árvore. É o esqueleto mínimo que mantém todos conectados. Otimização e polítopos. Bloco de construção 3. A otimização e a geometria. Definições: região de viabilidade. O conjunto de todas as soluções possíveis para um problema. Polítopo é uma forma geométrica da região de viabilidade em problemas lineares. Pense em um polígono 2D ou um poliedro em 3D. Pontos extremos, vértices. As quinas do politopo, vamos dizer assim. O teorema fundamental. Em otimização linear, se existe uma solução ótima, ela estará em um dos pontos extremos. Agora vamos conectar isso com a otimização. Quando tentamos resolver um problema como o de fluxo em redes, estamos procurando a, entre aspas, melhor solução dentro de um universo de possibilidades. A melhor, entre aspas, porque nem sempre... A melhor sempre a gente pode achar uma melhor, né? Então nunca é certeza, né? A gente nunca tem certeza de nada. Esse universo de todas as soluções válidas é chamado de região de viabilidade. Em problemas de otimização linear, que é o nosso caso, essa região costuma ter uma forma geométrica bem definida, chamada de polítopo. Um polítopo é uma generalização de um polígono ou poliedro para qualquer número de dimensões. E o que é mais importante sobre ele são suas, vamos dizer assim, quinas, que chamamos de pontos extremos. Um teorema fundamental da otimização nos diz que a solução ótima para o nosso problema, seja o custo mínimo, o lucro máximo ou etc., sempre estará em um desses pontos extremos. Por isso é que estamos tão obcecados em entender esses pontos.
Eles são os candidatos à melhor solução. E, como vimos no problema de fluxo clássico, esses pontos correspondem exatamente às árvores geradoras. O problema do fluxo diferencial. Vamos lá, formulação matemática. Definindo o problema do fluxo diferencial, componentes, as variáveis f de j, o fluxo na aresta que vai indo do nó I até o nó J, P, I, é o potencial no nó I. Restrições, conservação do fluxo. Para cada nó, o que entra é igual ao que sai, exceto em fontes e sumidouros, que é o somatório de F de IN é igual ao F de out. Não, é F de out, que é o somatório da entrada é igual ao somatório da saída. Restrição diferencial. O fluxo em uma aresta é limitado pela diferença de potencial entre seus nós. F de J menor que K de J, vezes P de I, potencial de I, menos o potencial de J. Isso é uma simplificação. O artigo usa uma forma mais geral. Limites de capacidade. O fluxo não pode exceder a capacidade da aresta. Com a base estabelecida, agora vamos formalizar o problema que o artigo estuda, o fluxo diferencial. Temos duas variáveis principais com as quais estamos trabalhando. Primeiro, o fluxo, que é representado por F, em cada aresta da rede. Segundo, uma nova variável, o potencial, que representamos ela pela letra P minúscula, em cada nó da rede. Pense no potencial como a voltagem em que um ponto da rede Pense no potencial como a voltagem em um ponto da rede elétrica. As regras do jogo, as restrições, são as seguintes. Primeira, conservação de fluxo. Esta é a regra clássica. Para qualquer nó, a soma de todo o fluxo que entra deve ser igual à soma de todo o fluxo que sai. A energia não pode ser criada e nem destruída em um nó intermediário. Segundo, restrição diferencial. Esta é a grande novidade. Ela conecta o fluxo e o potencial. Diz que o fluxo em uma aresta é proporcional à diferença de potencial entre os nós que ela conecta, multiplicando por um fator que representa a condutividade da aresta. Isso modela as leis da física da eletricidade. Isso modela as leis físicas da eletricidade. Terceiro, limites de capacidade. Como sempre, cada linha de transmissão tem uma capacidade máxima que não pode ser excedida. Então, juntando tudo isso, nós temos um novo polítopo, o polítopo de fluxo diferencial. E a nossa busca é para entender quais são os pontos extremos, as quinas deste novo polítopo. O resultado principal, a nova estrutura. A resposta, uma generalização de árvores geradoras. O artigo mostra que os pontos extremos do polítopo de fluxo diferencial ainda correspondem a uma estrutura de grafo. Essa estrutura é uma generalização das árvores geradoras. O que é essa estrutura? É um conjunto de arestas que, quando contraídas, formam uma árvore. Em termos mais simples, é uma floresta, um conjunto de árvores, onde cada árvore está conectada a um componente especial que contém ciclos. A correspondência. Sim, todo ponto extremo corresponde a uma dessas árvores geradoras. Quase sempre, quase toda árvore geradora corresponde a um ponto extremo. E é aqui que chegamos ao coração do artigo, o seu principal resultado. Os autores provam que, sim, a bela conexão com a teoria dos grafos ainda existe. Os pontos extremos do nosso novo e complicado problema
também correspondem a uma estrutura de gráfico específica. No entanto, não são mais simples árvores geradoras. É algo como eles chamam de generalização de árvores geradoras. A definição exata é bastante técnica, mas a intuição é que agora permitimos que a estrutura contenha alguns ciclos de uma maneira muito controlada. Pense nisso como uma floresta onde os componentes que não são da árvore, perdão. Vamos pensar nisso como uma floresta onde os componentes que não são árvores simples estão agrupados. A relação é a seguinte: todo ponto extremo do nosso problema corresponde a uma dessas novas árvores generalizadas. A parte fascinante é a volta. Será que toda árvore generalizada também define um ponto extremo? A resposta é quase sempre. E é nesse quase que a pesquisa se torna realmente interessante. Os casos especiais e a complexidade. As exceções à regra. Quando a correspondência falha, os casos excepcionais. Existem redes muito especiais e simétricas onde uma árvore generalizada pode não ser um ponto extremo. Isso acontece quando os parâmetros da rede, as condutividades das arestas, satisfazem um conjunto particular de equações. Intuição. Acontece que em grafos com um certo nível de simetria ou redundância, onde múltiplas combinações de fluxo podem levar a um mesmo resultado, a solução deixa de ser única ou básica. Vamos explorar esse quase sempre. O artigo mostra que a correspondência perfeita pode falhar em casos muito específicos. Isso acontece quando a rede tem uma simetria particular, onde os parâmetros das arestas, suas condutividades, se alinham de uma maneira muito precisa, satisfazendo um conjunto de equações. Um exemplo clássico para ter uma intuição sobre isso é a ponte de Wheatstone, da física. É um circuito em forma de diamante. Se as resistências dos braços da ponte estiverem perfeitamente balanceadas, nenhuma corrente passa pelo meio. Essa condição de balanço é análoga aos casos excepcionais do artigo. Nesses casos, a estrutura do grafo por si só não é suficiente para garantir um ponto extremo. A solução deixa de ser rígida e passa a ter uma certa flexibilidade, o que significa que não estamos mais em uma quina do polítopo, onde as exceções não acontecem, os grafos cactos. Um porto seguro, os grafos cactos. Definição: o grafo cacto é um grafo onde dois ciclos quaisquer compartilham no máximo um nó. Pense em uma estrutura onde os ciclos são pendurados uns nos outros por vértices, como almofadas de um cacto. O resultado importante: o artigo prova que nos grafos cactos, casos excepcionais nunca acontecem. Nesses grafos, a correspondência entre as árvores generalizadas e pontos extremos é perfeita, 1:1. Se existem casos problemáticos, será que existem também redes que são seguras? A resposta é sim. Os autores identificaram uma classe de grafos chamada grafo cacto. Um grafo cacto tem uma estrutura bem particular. Se ele tiver ciclos, esses ciclos só podem se tocar no máximo um único nó. Eles não podem compartilhar uma aresta inteira. Pense em uma corrente de anéis, onde cada anel só toca o próximo em um ponto. Essa estrutura esparsa de ciclos é a chave. O artigo apresenta uma prova elegante de que, para qualquer grafo cacto, aqueles casos excepcionais de simetria simplesmente não podem acontecer. Portanto, se sua rede tem a estrutura de um grafo cacto, você pode ficar tranquilo. A correspondência entre as nossas árvores generalizadas e os pontos extremos é perfeita. Cada estrutura corresponde a um ponto extremo
extremo e vice-versa. A dificuldade computacional. O quão difícil é verificar essas exceções? Tópicos, vamos lá. Ok, a gente sabe que existem exceções. Podemos simplesmente checar se a nossa rede é uma delas? Resultado de complexidade. O artigo prova que decidir se dada rede pertence a um desses casos excepcionais é um problema NP difícil, NP hard. O que significa NP difícil? Em termos leigos, significa que é extremamente difícil resolver. Não existe um algoritmo eficiente conhecido que possa resolver esse problema para grandes redes em tempo razoável. À medida que a rede cresce, o tempo necessário para verificar explode exponencialmente. A pergunta natural agora é: se existem casos excepcionais, não podemos simplesmente criar um programa de computador para verificar se a nossa rede é um deles? Bem, é aí que as coisas ficam mais complicadas de novo. O último grande resultado do artigo é sobre a complexidade computacional. Eles provam que o problema de verificar se uma rede específica satisfaz as condições para ser um caso excepcional é NP difícil. Para quem não é da área da computação ou não entende, NP difícil é a etiqueta que colocamos nos problemas que são considerados intratáveis computacionalmente. Não conhecemos nenhum algoritmo que possa resolvê-los de forma eficiente para entradas grandes. Isso significa que, embora saibamos que as exceções existem, encontrar um método rápido e universal para identificá-las é provavelmente impossível. Isso tem implicações práticas enormes, sugerindo que talvez seja melhor focar em classes de grafos que sabemos ser seguras, como os grafos cacto, ou desenvolver métodos aproximados. Conclusão e implicações. Resumo e as contribuições. O que a gente aprendeu? O resumo das contribuições, a generalização. Entendeu que a clássica conexão entre o fluxo e árvores para um problema mais complexo, fluxo diferencial, relevante para redes de energia. Nova estrutura, identificou a estrutura de um grafo correta para este novo problema, as árvores generalizadas. Análise detalhada, caracterizou precisamente quando a correspondência de um para um é perfeita e quando ela falha, os casos excepcionais. Resultado de segurança. Provou que nos grafos cactos a correspondência é sempre perfeita. Resultado de dificuldade. Mostrou que identificar os casos problemáticos é computacionalmente intratável. NP difícil. Então, vamos resumir o que aprendemos com este trabalho. Este artigo faz várias contribuições importantes. Primeiro, ele pegou uma bela teoria do mundo da otimização de redes e a estendeu com sucesso para um problema muito mais difícil e prático, o fluxo diferencial. Para isso, eles definiram uma nova estrutura, a árvore generalizada, que captura a essência das soluções fundamentais deste novo problema. Eles não pararam por aí. Eles analisaram em detalhes quando essa nova conexão é perfeita e quando ela falha, identificando a causa e em simetrias na rede. E, crucialmente, eles nos deram tanto uma classe de redes seguras, os grafos cactos, quanto um aviso de que encontrar as redes perigosas, mais difíceis, é um problema computacionalmente muito, muito difícil. Por que isso importa? E perguntas. O impacto e os próximos passos. E por que isso tudo importa? Do ponto de vista teórico, é um avanço fascinante no nosso entendimento da relação entre a álgebra da otimização e a combinatória dos grafos. Mas as implicações práticas são talvez ainda mais importantes. Para engenheiros e planejadores que trabalham com redes de energia, este trabalho oferece insights valiosos. Saber que as soluções ótimas têm uma estrutura de grafos subjacente
pode ser explorado para criar algoritmos de otimização muito mais inteligentes e eficientes. O fato de que certas redes, como as com estrutura de cacto, são inerentemente mais simples de otimizar, pode influenciar o design de futuras redes de energia. Isso conclui nossa análise aprofundada deste artigo. É um belo exemplo de como a matemática abstrata pode nos dar ferramentas poderosas para resolver problemas do mundo real. Espero que vocês tenham gostado e achado útil. Obrigado por assistirem.